com isso, recentemente, o Senhor começou a me apresentar pessoas, a me fazer viver experiências, a me fazer desenvolver estratégias. Em alguns momentos eu achava que eu estava em depressão, porque eu não conseguia sair de cima da cama. Eu não conseguia. Outras vezes eu conseguia, e se você olhasse para mim, você achava que eu estava normal, mas é como se eu tivesse oca, é como se fosse o meu corpo só fazendo aquelas atividades. Não era eu não estava presente. Mas em nenhum momento eu parei de crer, nenhum momento eu parei de buscar. E o principal, em nenhum momento eu parei de achar que o que eu tinha era suficiente, porque eu sabia que a graça de Deus era suficiente para mim. Eu sabia que Ele já tinha me dado a coisa mais importante de todas, que era Cristo na cruz, dando a sua vida por mim. E não é que eu não é que eu não sentia falta de coisas, não é que eu não sentia falta de portas abertas. É que eu sabia que eu estava passando por aquilo porque Deus estava trabalhando em mim. É uma coisa tão estranha de falar, porque eu sabia que era temporário, eu não estava reclamando, estava ruim, mas eu queria continuar, porque eu sabia que o resultado final seria bom, seria muito melhor do que eu poderia imaginar, seria o que Deus tinha preparado para mim. Eu sabia que era a primeira vez na minha vida que eu estava parando tudo para de fato deixar Deus agir em mim, fazer a vontade dele em mim. Tipo assim, faz, Senhor, do jeito que o Senhor quiser, faz. E não foi fácil, não está sendo fácil, porque lembra que eu falei lá atrás que eu tive depressão, eu tive burnout, crises de ansiedade, de pânico, assim, horríveis, de 2 horas da manhã eu acordar, sem conseguir respirar, e o meu marido ter que sair aqui em Brasília comigo, porque o apartamento tem tela. Eu dizia que não tinha ar por causa da tela, eu descia 2 horas da manhã, ia para o térreo do prédio, eu dizia que eu não conseguia respirar porque tinha grade, eu ia para o meio da rua, eu dizia que eu não conseguia respirar porque não tinha ar lá embaixo, eu estava parada, e ele me botava dentro do carro 2 horas da manhã em Brasília, um frio de madrugada, e eu com as janelas do carro abaixadas, porque eu precisava de ar, e ele sair dirigindo aqui em Brasília de madrugada e dirigir durante mais de hora, assim, sabe? E eu precisar tomar a medicação, até a medicação fazer efeito, até eu conseguir respirar e voltar para casa. Eu passei por isso. Eu passei por isso. E na terapia, eu entendi que me faltava o ar quando me faltava o controle. Quando eu estava passando por qualquer situação sobre a qual eu não tinha controle, eu tinha crise de pânico. Eu não conseguia respirar. Isso aconteceu em aviões. Eu já saí de aviões, de dentro de aviões, mais de uma vez. E uma das vezes foi horrível porque o avião já estava taxiando e o piloto teve que voltar. Tiveram que reconectar o finger para que eu pudesse sair daquela aeronave. Aqui em Brasília era um voo Brasília-São Paulo. Gente, Brasília-São Paulo é um voo tão rápido que você nem sente. Eu estava indo para uma imersão que eu tinha comprado lá em São Paulo, eu estava tão feliz. E eu não consegui fazer essa viagem. E eu passei por tudo isso porque eu queria ter controle.
Eu sempre quis ter controle de tudo na minha vida. E aí, de maio do ano passado para cá, Deus tem me mostrado e eu finalmente consegui enxergar e consegui entender que eu não tenho controle sobre nada. E mais do que isso, eu consegui aceitar e decidir que eu não quero ter o controle sobre nada. Tudo na minha vida está nas mãos dele. A minha vida está nas mãos dele. A minha casa, que está ali com a placa de vende-se, está nas mãos dele. Meu filho está nas mãos dele. Meu marido, meu casamento, minha vida, minha carreira, meu trabalho, minhas finanças. Tudo eu coloquei nas mãos dele. Finalmente eu consegui colocar tudo nas mãos dele. Eu consegui enxergar erros, falhas minhas, pecados, sabe? Comportamentos que não testemunhavam a figura de Cristo. Que as pessoas deviam olhar para mim e dizer: essa menina não é cristã? Como que essa menina reage desse jeito? Era muito de reação. Mas eu entendi também que essas reações muitas vezes aconteciam porque eu sempre me defendi antes até de ser atacada. Porque quando uma criança, mas especialmente quando uma menina, ela cresce sem a figura paterna, e ela cresce numa família de mulheres fortes, e ela escuta, né, ela chega em casa e fala: ah, fulana bateu em mim, vá lá e dê nela. Ah, fulana brigou comigo, vá lá e resolva, vá lá e brigue com ela. Ah, fulano, a professora fez isso. Resolva, resolva, resolva. Essa menina, ela resolve. Ela só resolve. Isso é fantástico, mas isso também é destruidor para a identidade de uma menina. Ela não sabe ser cuidada, ela não sabe, ela não tem a segurança que ela precisava ter na infância, daquela figura que deveria estar lá para protegê-la. Ela não, ela não sabe se relacionar com o sexo masculino porque ela não teve aquela figura paterna dentro de casa para ser a sua referência, para ensinar como um homem deve amar uma mulher, deve respeitar uma mulher, deve cuidar de uma mulher. Essa menina, ela tem que fazer tudo sozinha, resolver tudo sozinha e aprender tudo sozinha. E mesmo tendo a bênção de ter conhecido a Jesus ainda muito nova, ainda adolescente, na verdade criança, isso é assunto para outro vídeo. Eu tive a bênção de ser apresentada a Jesus por uma tia-avó muito querida. Na adolescência, 12, 13 anos, eu comecei a frequentar a igreja evangélica e nunca mais saí. Mas, apesar de conhecer Jesus, ter confessado ali na frente, na igreja, ter me batizado, ter me tornado membro, eu só comecei a ter um relacionamento íntimo com o Senhor em 2015 para 2016. Depois que eu comecei a fazer estudos bíblicos com uma pessoa muito querida, muito amada, Kátia, que infelizmente faleceu na época da pandemia. E depois dali é que eu aprendi com ela a me relacionar com Jesus, a me relacionar com Deus, a me relacionar com o Espírito Santo. E ali é que começou toda a minha transformação, porque a salvação, ela é de graça. A salvação é mediante a fé, mas a santificação, ela é diária, ela é todo dia, ela é difícil. Ela depende de relacionamento íntimo com o Senhor.
esta santificação, esta busca por parecer cada vez mais com Cristo e cada vez menos comigo, ela foi lenta, né? Se eu posso dizer que foi lenta. Começou ali em 2015, 10 anos, 10 anos. E hoje, 10 anos depois, é que eu ainda estou vendo o Senhor quebrar coisas em mim e refazer essas coisas e me ensinar coisas. Ainda preciso avançar em obediência ao Senhor em algumas áreas da minha vida. Mas o objetivo maior desse vídeo, o que tinha no meu coração, quando eu comecei a gravar, eu falei assim, eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu acho que eu preciso falar porque eu estou tão feliz. Eu preciso trazer essa felicidade para as pessoas porque eu sei que deve ter alguém que está querendo desistir porque está no deserto, que está querendo desistir porque todas as portas estão fechadas, que não sabe mais o que fazer e que está desesperada porque não sabe o que fazer e que acha que foi abandonada pelo Senhor ou que acha que fez alguma coisa errada e o Senhor não está abençoando. Eu queria dizer que não desista. Não desista. Deus está tratando você. Louve, louve, louve. Nesse tempo eu louvei muito, eu louvo muito. Não sei se vocês conhecem Canção e Louvor, a dupla Cláudia Canção e Cláudio Louvor, são dois irmãos lá de Pernambuco. Gente, eles têm uma unção. Eu escuto muito o louvor deles e eu louvo. O louvor é oração. O louvor santo, ele é oração. Então, louve, louve quando você não conseguir orar, louve. Quando você não conseguir falar, louve. Quando você não conseguir chorar, louve. Sabe? Louve. Quando você não conseguir fazer nada, peça para o Espírito Santo orar por você, interceder por você. Peça a Jesus para interceder por você. Mas não desista. Não desista. A internet me entregou o vídeo de uma pessoa improvável há algumas semanas. Uma pessoa improvável. O vídeo cortou, eu vou continuar. E essa pessoa é uma mulher, uma improvável. Uma mulher negra, uma mulher que tem 1,48 m. Uma mulher numa situação muito difícil, passou por uma situação muito difícil, uma mulher que estava no fundo do poço em dezembro, em depressão, doente, sozinha, que já passou por muita coisa na vida. E Deus usou essa mulher para falar comigo. E aí você vai dizer assim, mas essa mulher, o que ela falou? Ela pregou a palavra? Ela citou versículos bíblicos? Não, não, não. Essa mulher, ela me mostrou que eu não podia desistir. Porque ela não tinha desistido. E ela tinha feito dar certo. Ela tinha tentado tudo que estava ao alcance dela para fazer dar certo. E eu tinha que fazer a mesma coisa. Eu escutava aquela mulher falando e eu via todas as limitações que ela estava atravessando. E eu olhava e falava assim, gente, como que ela consegue chegar nesse lugar? Como que ela conseguiu fazer isso? Como que ela conseguiu ir até aí? E em algum lugar eu li ou eu ouvi uma frase que falava assim, quando estiver parado, movimente-se. E tudo que eu estudava, quando eu estudava a Bíblia falava para mim de movimento, de trabalho, de andar, de pisar, de fazer, de não ter preguiça, de ter disciplina. E Deus foi trabalhando tantas áreas em mim esse tempo todo, inclusive essas áreas de criação de coisas. Deus criou todas as coisas e a Bíblia diz que nós podemos, pelo poder de Cristo,
fazer também coisas grandes. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos sair do lugar. Nós precisamos pisar na terra. E Deus começou a fazer um mover na minha casa, em mim, no meu marido, tão grande. E Ele está fazendo um mover, Ele está mudando tanto a nossa mente, Ele está mudando tanto a nossa estrutura pessoal, o nosso casamento, a nossa estrutura familiar, a nossa mentalidade principalmente. E vários milagres aconteceram na nossa vida ao longo desse um ano, né? E de maio para cá, a gente já está em 10, 1 ano e 5 meses. Foram tantos milagres. Eu vou falar sobre eles aqui, mas são milagres assim, milagres de verdade, milagres de verdade. Milagres assim de, por exemplo, de ter uma conta para pagar e falar assim, gente, não tem dinheiro, a gente não tem nada para receber hoje, não tem nenhum serviço, nenhuma consultoria, não estão esperando entrar nada, mas precisa. E de chegar assim, sabe uma conta que eu não mexia? Chegar assim na minha mente e dizer, vai lá naquela conta. E aí eu falei, gente, o que é que eu vou fazer nessa conta? Sei que a conta está zerada, não tem dinheiro na conta. E eu entrar na conta e ter o dinheiro para pagar aquela conta e ainda sobrar. E aí vocês dizem assim, mas o dinheiro veio de onde? O dinheiro veio de lugar nenhum? Não. O dinheiro veio, por exemplo, esse dinheiro especificamente, era um saldo que eu tinha de FGTS. Mas como é que aquele dinheiro foi parar na minha conta? E como é que aquele dinheiro foi parar na minha conta naquele dia? Naquele momento? Então, assim, são milagres que eu vou testemunhar depois e milagres que o Senhor está realizando hoje, sexta-feira, 18 de outubro, né? Deus está realizando milagres hoje. O anjo do Senhor está visitando hospitais nesse momento. O anjo do Senhor está visitando hospitais neste momento. Ele está visitando um menino pequeno. Eu vejo ele caminhando do lado de uma cama. O Senhor está derramando cura. O Senhor está curando a alma de pessoas. Está derramando o seu bálsamo. Eu costumo dizer que é um bálsamo morno, de conforto. O Senhor está abraçando. E o Senhor está dizendo, não desista.